Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos ao último bloco do terceiro plano de estudos. E nesse vídeo nós vamos discutir sobre a atividade de literatura, que é a última atividade desse bloco. Então antes de mais nada, pessoal, vamos ler o texto para responder as questões. Então aqui o título é Na Enseada das Sereias. Antes de começar o texto, nós temos aqui, entre os colchetes, 3 pontinhos, certo? Isso mostra pra gente que há um texto antes da parte que nós estamos lendo. Ou seja, nós estamos lendo aqui um fragmento, do livro Peter Pan, mas aqui não é o começo, tem a história antes disso. Aqui é apenas um trecho que foi retirado do livro. Peter Pan e Wendy nadavam na enseada das sereias, ouvindo o maravilhoso canto delas e tentando persegui-las em seus mergulhos. Foi aí que, de repente, o tempo começou a mudar. Uma nuvem enorme tapou o sol e uma neblina tudo escureceu. Os dois acharam melhor nadar de volta à praia, quando ouviram um murmúrio. Peter fez sinal para Wendy ficar quietinha e murmurou: "Isso é voz de pirata. Acho que vem dali, logo adiante, da Pedra do Desterro." "O que é isso?" "É uma pedra afastada, no meio do mar, onde os comandantes piratas abandonam algum companheiro que tenha cometido uma falta. O coitado fica lá, até a maré encher e afogá-lo." "Que horror!" Nadaram em silêncio e, logo que se aproximaram da Pedra do Desterro, conseguiram entender as vozes. A primeira a ser entendida era a voz do Barrica. "Vamos fazer como o capitão mandou. Ele disse para deixar a menina aqui, amarradinha nesse toco, na Pedra do Desterro, até a maré encher. Haha! O grande chefe Pantera Caolha vai ficar furioso quando descobrir que afogamos sua querida filha Tigrezinha." "Haha!" repetiu o outro pirata, que era meio bobo. "Blu, blu, blu. Vai se afogar." O horror agora era maior. A princesa Tigrezinha tinha sido capturada pelos piratas e ia morrer afogada. Wendy olhou Peter Pan, implorando por algum plano que pudesse salvar a Indiazinha. E esse plano foi imediatamente posto em prática, pois Peter era perito em imitar vozes. Pôs a mão em concha em torno da boca e falou alto, fazendo a voz do Capitão Gancho. "Com 600 milhões de cascavéis e escorpiões, Barrica, 7 dedos, desamarrem a Indiazinha já já e mandem ela embora no bote." Os dois piratas ficaram de boca aberta. O que era aquilo? "Ué?" perguntou 7 dedos. "É o capitão. Mas por que ele está dizendo para a gente soltar a Indiazinha, se ainda agora mandou a gente acabar com ela?" Barrica também não estava entendendo e perguntou: Mas, capitão, o senhor não tinha mandado a gente..." Peter interrompeu, fazendo a voz mais ameaçadora que conseguia. "Com 600 milhões de cascavéis e escorpiões, eu sei muito bem o que faço e o que mando. E estou mandando soltar a Índia já já. Desamarrem a menina e ponham ela no bote, ou vão sentir o ferro do meu gancho em suas gargantas. Com 600 milhões de cascavéis e escorpiões." Tremendo de medo, os dois piratas mais que depressa desamarraram Tigrezinha do toco e puseram a menina no bote. Como 2 palermas, ficaram vendo a Indiazinha fugir, remando bem depressa. "Ué", comentou 7 dedos, que pelo jeito não era tão bobo assim. "E agora? A gente é que vai ficar aqui, na Pedra do Desterro, sem bote, esperando a maré encher? E se a gente se afogar, hein?" Então, esse texto está disponível no site Passei Direto e foi acessado no dia 23 de abril desse ano. Então, agora, pessoal, vamos corrigir as questões. A questão 1, claro. O que aconteceu na enseada das sereias que fez com que Peter Pan e Wendy resolvessem nadar de volta à praia? Então, o tempo começou a mudar, uma nuvem enorme tapou o sol e uma neblina tudo escureceu. Por isso, os dois acharam melhor nadar de volta à praia. Então, as questões dessa atividade, pessoal, elas estão, a maioria relacionadas à interpretação do texto. Então, se a gente ler o texto bem e compreender,
é muito fácil responder essas questões. Se, nós tivermos alguma dúvida ou não lembrarmos de alguma coisa, é bom voltarmos e reler o texto. Um texto bem curtinho, a gente consegue relê-lo muito rápido. Então, a gente faz isso e depois volta para responder ou corrigir as questões. Questão 2. O que aconteceu quando eles estavam voltando e que dá origem a todas as ações que acontecem na história? Então, nós sabemos, que na maioria das histórias sempre acontece algo que vai desencadear os outros acontecimentos. E no caso aqui do texto que nós lemos, foi o murmúrio que Peter e o Andy ouviram quando eles estavam indo embora, e foram verificar. Questão 3. O que era a Pedra do Desterro? O Peter, ele explica, no texto, que é uma pedra afastada no meio do mar, onde os comandantes piratas abandonam algum companheiro que tenha cometido uma falta. Então, aí esse companheiro fica lá, a maré vai subir, porque no mar, em algumas partes do dia, a maré fica mais baixa e depois a maré fica mais alta. E aí a pessoa acaba se afogando. Questão 4. No trecho, haha, o grande chefe Pantera Caolha vai ficar furioso quando descobrir que afogamos sua querida filha Tigrezinha. O que representam as palavras destacadas? Então, essas duas palavras aqui, haha, e elas representam, a comemoração, a satisfação dos piratas pelo que iriam fazer. Como se fosse uma gargalhada, pessoal? Aquela gargalhada assim do pirata, que eu não sei imitar bem, como vocês puderam ver, mas tenho certeza que todo mundo imaginou, esse som quando leu. Questão 5. No trecho, o horror agora era maior. A princesa Tigrezinha tinha sido capturada pelos piratas e ia morrer afogada. Que palavra poderia substituir os 2 pontos empregados nessa frase sem alterar o sentido do que está sendo dito? Então, a questão 5 pede para que a gente substitua esses 2 pontos aqui por uma outra palavra, mas que o sentido precisa ser o mesmo. Então, os 2 pontos poderiam ser substituídos pelas palavras pois ou porque, Então, ficaria assim: o horror agora era maior, pois a princesa Tigrezinha tinha sido capturada pelos piratas e ia morrer afogada. Então, os 2 pontos, pessoal, eles têm assim, muitas funções, Nós já vimos nos planos de estudo anteriores, que eles podem servir para introduzir, a fala de um personagem. Então, quando o personagem vai falar, eu tenho 2 pontos, um travessão e a fala do personagem. Aqui, não é para isso, Nós temos aqui a primeira frase, o horror agora era maior. 2 pontos, a princesa Tigrezinha. Então, esses 2 pontos servem aí para explicar, a primeira frase, a frase que vem antes dos 2 pontos. Então, o narrador disse, o horror agora era maior. E ele vai explicar por quê. Por que o horror era maior? Porque a princesa Tigrezinha tinha sido capturada. Entenderam? Então, os 2 pontos aqui, eles servem para introduzir a explicação da primeira frase. Então, o narrador diz que o horror era maior e depois nos explica por que o horror era maior. Questão 6. No trecho, haha, repetiu o outro pirata, que era meio bobo. Blu, 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 vai se afogar. Que só as palavras destacadas estão representando. Então, vocês já viram, pessoal, que eu sou péssima para ler esse tipo de palavra. Mas relevem isso daí. Essas palavras, que são essas 3 aqui, representam o som da água subindo e a princesa se afogando, Não representam o som da água subindo, mas o que vai acontecer depois que a água sobe, que é, a princesa Tigrezinha afogando-se. Então, é um som, pensem aí nos filminhos, ou quando a gente vai ler história em quadrinhos, quando a pessoa está se afogando e sai o ar da boca dela, sempre aparece, essas palavrinhas aí, para indicar isso. Questão 7. Conte com suas palavras e, resumidamente, qual era o plano de Peter Pan para salvar a Indiazinha. Então, essa questão é pessoal,
porque pede para que cada um conte com suas palavras. Além disso, pessoal, nós temos que prestar atenção que é resumidamente. Então, nós não vamos reescrever o texto. É de uma maneira, em poucas palavras, contar isso. Então, aqui está um exemplo. Peter quis imitar a voz do Capitão Gancho e dizer aos piratas para desamarrarem a indiazinha e mandarem-na embora no bote. Além disso, os piratas ficariam na pedra do desterro até a maré subir e se afogariam. Então, não precisam apagar suas respostas e colocar essa, né? Aqui é apenas um exemplo, mas, né, é só prestar atenção aqui no que a questão pede para que a gente possa responder ou voltar no texto se for preciso. Questão 8. No trecho, os dois piratas ficaram de boca aberta. O que significa a expressão em destaque? Significa que eles ficaram assustados, admirados diante da nova ordem do Capitão Gancho. Então, ficar de boca aberta significa isso, a gente fica admirado, assustado, surpreso. Questão 9. No trecho, mas, capitão, o senhor não tinha mandado a gente? Explique por que essa palavra foi grafada, ou seja, escrita dessa forma. Então, grafado e escrito tem o mesmo significado. E por que a palavra mas foi escrita dessa forma? Foi para demonstrar a maneira compassada com que ela foi dita, expressando a incompreensão dos piratas. Então, essa forma de escrever a palavra quer dizer que ele já estava gaguejando um pouco, por isso, maneira compassada, né? Então, ele disse, mas capitão... De novo, gente, eu não sou boa para fazer ler em voz alta isso, mas eu acho que vocês conseguiram compreender, né? Se não, podem perguntar no dia da aula ou colocar nos comentários também. Questão 10. Conte com suas palavras como aconteceu o desfecho, ou seja, o final da história. Então, nós já estudamos também o que é desfecho. E aqui nós temos que, de novo, contar com nossas palavras. Então, uma resposta pessoal e eu trago aqui um exemplo. No final, os piratas foram enganados por Peter, libertaram a menina e ficaram sozinhos na pedra do desterro. Então, por esse vídeo é só. Obrigada por assistirem e até a próxima semana.